Cara, recentemente eu descobri uma parada muito bizarra. O Hypersonic é canônico, tipo, é oficialmente, mas ao mesmo tempo não faz o menor sentido ele ser canônico. E quanto mais tu pensa nisso, pior vai ficando, que a própria lógica da transformação quebra tudo. Deixa eu te explicar. O próprio criador de Sonic confirmou, o Hypersonic aconteceu somente uma vez em Sonic 3 e Knuckles. Ele nunca mais pode ativar essa transformação de novo. Por quê? Porque a Super Esmeraldas do Caos foi espalhada pelo multiverso. Beleza, faz sentido, né? Não tem Super Esmeraldas do Caos, não tem mais Hypersonic. Mas espera, aqui começa o problema. O que são as Super Esmeraldas do Caos? São basicamente as esmeraldas normais, só que carregadas com o poder da Esmeralda Mestra. Tipo, é literalmente as esmeraldas do Caos padrão com o poder da Esmeralda Mestra. E elas foram, entre aspas, espalhadas pelo multiverso. Então, as esmeraldas do Caos normais também foram, porque são as mesmas pedras. Mas o Sonic usa o Super Sonic o tempo todo, a cada jogo, a cada filme. E como isso é possível? Se literalmente a fonte de poder foi espalhada pelo multiverso. Tipo, vamos pensar na lógica. Hypersonic resulta nas Super Esmeraldas do Caos, que no caso são as esmeraldas normais com o buff da Esmeralda Mestra. O Super Sonic é resultado das Esmeraldas do Caos. Mas as Super Esmeraldas são basicamente as esmeraldas normais, só que potencializadas. Então, se as Super Esmeraldas sumiram, as esmeraldas normais também sumiram. É tipo tu dizer: ah, você não pode mais usar seu celular carregado, mas você pode usar ele descarregado. Cara, é o mesmo celular. Como você separar algo que é a mesma coisa? E tem outra parada que não faz sentido. Se o Sonic ativou o Hypersonic uma vez com as Esmeraldas do Caos potencializadas, por que ele não pode fazer isso de novo? E as Esmeraldas do Caos também existem. E tipo, ele usa elas em todos os jogos. Tipo em Sonic Frontier. Ele tá literalmente na ilha onde as Super Esmeraldas do Caos ficam, com todas as esmeraldas normais e a Esmeralda Mestra também. É só juntar de novo. Mas não, de acordo com o canon, não dá mais pra virar porque as Super Esmeraldas sumiram. Mas elas estão exatamente ali, na frente do cara. E sabe o que deixa isso mais louco? Não é que seja complicado, é que a explicação contradiz ela mesma. O Hypersonic só aconteceu uma vez. Ok, aceito. Ele não pode ativar de novo porque as Super Esmeraldas sumiram. Ok, mas o Super Sonic ainda funciona normalmente. E como? Se a fonte é exatamente a mesma, se as pedras são as mesmas, como que uma transformação vai deixar de funcionar e a outra continua funcionando? A não ser que a explicação real seja outra. Talvez o Hypersonic não seja sobre as Super Esmeraldas do Caos. Talvez seja como ele usou elas. Tipo, as esmeraldas sempre existiram. E o Super Sonic é o uso normal delas. Mas o Hypersonic foi um momento único, onde ele canalizou todo o poder das esmeraldas do Caos de uma vez só. E talvez isso tenha sido tão imenso, literalmente ele quebrou a conexão. Tipo, ele usou demais o poder e agora não consegue acessar mais aquele nível de novo. Essa explicação faria muito mais sentido. E a SEGA nunca explicou isso direito. Eles só dizem que sumiu e pronto. E isso leva ao verdadeiro problema. A SEGA não se importa com consequência. Eles criaram o Hypersonic e fizeram ele canônico. Mas na hora de explicar por que ele não volta, mas as pedras sumiram. Mas não sumiram. Elas estão ali no jogo, em todos os jogos. Tipo, os caras estão esperando que a gente aceite, simplesmente sem questionar. Hypersonic é canônico, mas também não é disponível. Mas também aconteceu. Mas também não pode acontecer de novo. Mas as mesmas pedras ainda funcionam pra outra coisa. Cara, os caras não soube escolher uma narrativa. E sabe o que é mais triste? Isso poderia ser tão fácil de resolver. Era só a SEGA dizer: o Hypersonic foi um experimento, um uso único e extremo das esmeraldas, e não pode ser replicado. E pronto, faria muito mais sentido. Então o Hypersonic é canônico? Sim. Faz sentido ele ser canônico? Não. E honestamente, isso é muito Sonic. A franquia inteira é assim. Coisas que são canônicas, mas não fazem sentido. Personagens que existem, mas que são esquecidos. Eventos que aconteceram, mas ninguém menciona. O Hypersonic é só mais uma coisa na lista de a SEGA não sabe explicar o próprio universo. E quer saber de uma coisa? A gente ama mesmo assim, porque se tem algo que Sonic nos ensinou é que a lógica é opcional. E talvez seja melhor assim, porque imagina se fizesse sentido. Não seria mais Sonic, entende?